bom sentar numa cadeira e não ser julgado, né? Ser respeitado. A gente vai saber hoje a relação dessa cadeira aqui com o racismo nos Estados Unidos. Mais um episódio do ABOH e vamos nessa. Bom, para a gente fazer essa relação, a gente tem que voltar em meados do século XIX, momento de guerra civil nos Estados Unidos, estados do norte contra estados do sul. A guerra civil é uma guerra de pessoas de um mesmo país, então Estados Unidos contra Estados Unidos. O que estava em jogo na época? Os estados do norte, eles tinham característica industrial, eles pregavam pela mão de obra assalariada, né, davam salários mínimos para trabalhadores atuarem em suas indústrias e tinham uma característica de desenvolver o mercado interno. Já os estados do sul, eles tinham uma característica agrária. Eles usavam mão de obra escrava, pegavam negros, pessoas escravizadas para trabalhar em suas lavouras de algodão e levar boa parte do seu produto, a maior parte, para o exterior, vender para o exterior, de uma característica agroexportadora. Tá? Esses modelos de nação entraram em choque e eles fizeram uma guerra de 1861 a 1865, chamada Guerra de Secessão, onde os estados do norte venceram, que era do presidente Abraham Lincoln, e esse presidente ele conseguiu aprovar no Congresso uma emenda que acabava com a escravidão. Para isso, ele corrompeu muitos parlamentares e, após essa vitória na guerra e a aprovação da abolição da escravidão, alguns membros dos confederados dos estados do sul, indignados, formaram uma seita chamada Ku Klux Klan. Essa seita era uma seita racista que pregava ódio contra os negros, perseguição, mortes contra eles e queriam um regime de segregação racial que foi implantado nos Estados Unidos no final do século XIX e começo do século XX, ou seja, os Estados Unidos tinham uma divisão étnica racial onde pessoas negras não poderiam frequentar os mesmos ambientes que pessoas brancas. Isso em hotéis, em restaurantes e até bebedouros. Haviam bebedouros em que negros não poderiam beber, pois aquilo ofenderia as pessoas brancas. E não era diferente no transporte público. Nos ônibus existia essa regra. Na cidade de Montgomery, Alabama, existia uma regra nos ônibus em que as pessoas brancas deveriam sentar na frente e as pessoas negras na parte de trás. Porém, se todos os assentos da parte da frente estivessem ocupados e chegassem mais pessoas brancas, as pessoas negras deveriam ficar de pé, ceder o lugar para as pessoas brancas. Naquele momento, ali em 1955, existia uma costureira negra chamada Rosa Parks, essa aqui que está na imagem, e ela se recusou a dar lugar a uma pessoa branca. Ela estava sentada no meio do ônibus, os assentos da frente estavam lotados e chegou mais uma pessoa branca. Com isso, o motorista de ônibus pediu para que ela se levantasse, cedesse o lugar e a Rosa Parks se recusou. Com isso, o motorista disse que ia chamar a polícia e ela falou, pois chame. Sendo assim, ela foi presa e por conta desse ato, ela inflamou os movimentos de luta de direitos civis nos Estados Unidos, inclusive afetando Martin Luther King. Movimentos femininos a apoiaram e começaram uma série de protestos contra o regime de segregação racial. Sendo assim, diversos negros se recusaram a frequentar ônibus, usar o transporte público de ônibus para ir aos seus trabalhos. Então eles preferiam ir a pé, irem de bicicleta ou de outros transportes que não fossem os ônibus. Sendo assim, os ônibus de Montgomery, as empresas tiveram um grande prejuízo. Perderam dinheiro à beça e um ano depois, o Congresso aprovou definitivamente, em 56, o fim da segregação racial nos transportes públicos em Montgomery, Alabama. Foi uma grande vitória que inspirou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Grande abraço.